A graça e a paz do Senhor Jesus, amados, aqui estamos para trazer a lição de número 6 da nossa escola bíblica dominical. Hoje nós vamos estudar uma lição muito importante, né? Todas as lições, elas são importantes, né? Cada um no seu cada um. E hoje nós vamos estudar um título bastante importante: Paulo no poder do Espírito Santo. Há muitas vezes as pessoas falam, mas Paulo foi muito usado. Realmente, foi usado por Deus, né? Mas Paulo tinha o poder de Deus na sua vida. É o que vamos estudar nessa lição, né? O nosso texto áureo, ele está aí em Atos capítulo 19 e o versículo 6, né? Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. A verdade prática, que é a síntese, né, da nossa lição, ela diz: uma vez movido no poder do Espírito Santo, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda a criatura, né? Bênção de Deus. Bem, antes da gente iniciar, eu queria dar aquele recadinho, né? Que se você que está nos dando aí a honra da sua presença no nosso canal, nos visitando, Deus te abençoe, seja sempre bem-vindo. Nosso canal está aberto aí para você assistir, não só os vídeos da escola, mas nós temos aí centenas de vídeos, né? Podemos dizer assim, temos quase 400, né? Então você fica à vontade para escolher o vídeo que você quiser. E se caso você não se inscreveu, tá? E deseja se inscrever, eu te peço até que se inscreva para nos ajudar a continuar divulgando a palavra de Deus. Aí do lado direito do vídeo aí, ó, na tua frente tá escrito inscrever. É só você dar um toquinho aí com o dedinho assim, pronto. Você vai estar inscrito, tá bom? É só isso, não vai escrever nada, não tem problema nenhum. Muitas vezes a pessoa fica embaraçada, como é que eu vou me inscrever? Eu tenho que ter um tempo, tirar um final de semana para isso? Nada disso. Isso aí você leva 5 segundos. Você que já está me assistindo, é só tocar do lado direito, tá bom? E quem já sempre tem um linkzinho, né? Quando a gente dá um link para você clicar, tu clicou no link, abre no vídeo, é a mesma coisa. Clica em inscrever, tá bom? E eu vou ficar feliz com a sua inscrição, com o seu like, se você gostar do vídeo, tá? Você vai compartilhar com seus amigos, com seu grupo. E não se esqueça de dar um toquinho no sininho aí, para você receber novas notificações, tá bom? Então vamos lá, Deus te abençoe, estamos juntos. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Atos 19, de 1 a 7, tá bom? O objetivo geral da lição: conscientizar-se que é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus. Sem poder de Deus, nós não fazemos a obra de Deus conforme Jesus mandou, né? Bem, então vamos estudar aqui esse Paulo no poder do Espírito Santo. Então, os obstáculos, né, no caminho da vida cristã são muitos. Todo aquele que se propõe a fazer a obra de Deus, foi chamado por Deus, vocacionado, escolhido, né? Então ele se propõe a aceitar o desafio de Deus de pregar a palavra. Lógico que ele vai enfrentar muitos desafios, né? Muitos mesmo. Os obstáculos vão ser muitos, né? Mas no poder do Espírito Santo, ele vai poder chegar até o final e cumprir toda a vontade de Deus. Na sua própria força, no seu próprio poder, nós não vamos a lugar nenhum. Porque a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue, né? É contra o diabo. Então não adianta usar a estratégia humana para vencer o diabo. O diabo só é vencido no poder de Deus. Entendeu? Então a Bíblia diz o quê? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Entendeu? Então é só dessa forma que você está firme contra as astutas ciladas do diabo. É buscando o poder de Deus. É o poder do Espírito Santo na tua vida que te dá a vitória. Bem, na introdução, movidos pelo Espírito Santo, né? Lógico, movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo, ele passou
né, a ter como missão de vida o quê? Dar testemunho de Jesus e provar que ele era o Cristo. Porque a maior, não digo a pior, a maior batalha que os apóstolos enfrentaram, a igreja primitiva, né, era mostrar à sociedade judaica e gentílica, né, que Jesus era o Cristo. Certo? A palavra Cristo no hebraico significa Messias. A palavra Cristo no grego é ungido, né? Então Jesus era o Messias prometido no Velho Testamento. E a missão era essa, entendeu? Provar que Jesus era o ungido de Deus, o Messias, o Cristo, né? Então, nas suas próprias forças, eles não conseguiriam isso de forma alguma, como hoje. Nós não vamos atingir o objetivo de Deus se não tiver poder de Deus, entendeu? Por isso que o título já diz, Paulo no poder do Espírito Santo, tá bom? Então, nós vamos ver isso aí, como Paulo pregou no poder do Espírito Santo, na plenitude do Espírito Santo, né? O Espírito Santo revelou, usou, né? Tudo que foi necessário o Espírito Santo fez na vida do apóstolo Paulo, ok? Então vamos para a parte 1 aqui. Pregando a Cristo no poder do Espírito Santo. Bem, Paulo, movido pelo poder do Espírito Santo. Isso aí tem que ficar claro em toda essa lição, tá? O livro de Atos, ele mostra que após a sua conversão, né, Paulo ficou alguns dias com os discípulos, né? Eles estavam em Damasco. Então, Paulo, logo em seguida, ele começou a pregar. Por quê? Porque ele foi batizado logo com o Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo, né? E logo ele já era impulsionado, embora fosse ainda um crente novo, ele era impulsionado a pregar o Evangelho, a pregar a pessoa de Jesus. Ele pregava para o gentio, né? Ele pregava nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Aquele Jesus que ele perseguia antes, ele começou a pregar, não, esse que eu perseguia, esse é o Filho de Deus. Pronto. Aí já começou a despertar a ira dos inimigos de Deus, né? Então, quando ele chegou a Jerusalém, ele também pregava ousadamente o nome de Jesus, entendeu? Agora, da onde vinha essa vitalidade toda? Vinha não dele mesmo, ele tinha disposição. Mas o poder, né, que o apóstolo tinha, vinha do Espírito Santo, né? Isso aí a gente precisa entender. Eu posso ser muito disposto, mas eu tenho que ter o poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus, né? Então, ele não tinha outra missão, né, senão pregar Jesus crucificado, ok? Número 2 aqui é o caminho de pregação. Depois do estágio, né, no deserto, ali que ele passou aquele tempo ali, no deserto da Arábia, aqueles 3 anos, ele voltou a Damasco e depois foi para Jerusalém. Então, quando ele chegou em Jerusalém, lógico, o pessoal ainda estava meio desconfiado, né? Será que esse Paulo está convertido mesmo? Que as pessoas são inclinadas, né, a duvidar realmente da conversão de certas criaturas. Principalmente um perseguidor ferrenho, né, como era Paulo, ele odiava mesmo os cristãos. Então, quando ele chegou lá, mansamente, pregando o evangelho, levado por Barnabé, né, que foi a salvação da lavoura nesse aspecto, né, o pessoal ficou meio pé atrás, né? Ele não teve aquela recepção calorosa, glória a Deus, ele está convertido, aleluia. O fogo não caiu, não. Entendeu? Porque o pessoal não estava acreditando muito. Mas Barnabé levou, contou a história dele também, da primeira vez, certo? Então, ele, embora não teve uma recepção calorosa, né? Porque, por causa dessa situação de quem ele era, mas ele foi recebido e foi usado por Deus. Agora, com alguma reserva, né? Que ele foi acolhido, mas ele não se intimidou, né? Independente da forma como ele era a receptividade a respeito dele, né? Ele não era por causa disso que ele deixava de pregar ousadamente, ele continuou pregando, entendeu?
Isso aí não tem jeito. Se fosse recebido calorosamente, ele pregaria ousadamente. Não foi, pregou da mesma maneira. Mas Jesus chega para ele e fala: olha, sai fora. Você deve sair fora de Jerusalém, porque aqui não vai dar muito certo, não. Os judeus não vão receber o teu testemunho com muito, não. Você tem que, sair fora. Então ele recebeu a ordem de sair de Jerusalém e ir embora, né? E ele obedeceu. Ele conta isso no seu testemunho, lá no capítulo 22 de Atos, versículo 17 a 18, ele conta essa situação, quando o Senhor aparece a ele e manda ele embora. Bem, número 3 aqui, Paulo e as 2 viagens missionárias. Bem, na primeira viagem missionária, Paulo não estava só, né? Mas ele estava acompanhado de Barnabé. Inclusive até Marco queria ir, mas voltou no meio do caminho, né? Mas ele estava bem acompanhado. Barnabé era um conselheiro, era uma pessoa madura, era uma pessoa que amava o apóstolo Paulo, ajudou muito ele, né? Foi ele que levou o apóstolo a Jerusalém, contou sobre a conversão dele, né? E foi ele que foi lá buscar Barnabé. O Barnabé foi lá buscar Saulo para ficar com ele na igreja de Antioquia. Os 2 depois foram enviados juntos. Então, o Barnabé foi um apóstolo que abençoou muito a vida do apóstolo Paulo no início da sua carreira, né? Então, os 2, Paulo e Barnabé, eles passaram por vários lugares, né? Visitaram os discípulos que estavam em Antioquia, Fenícia, Chipre e outros pequenos lugares. Então, nessa situação aqui, missionária, eles, primeiramente, na primeira viagem, eles foram plantando a igreja, depois eles vieram visitando, né, os novos convertidos. Inclusive, Paulo tinha falado para Barnabé: vamos voltar lá para ver como é que eles estão, né? E é isso que eles faziam. Esse é o trabalho do missionário, né? Ganhou para Jesus, deixa para lá? Não. Primeiro a evangelização, a pregação, depois vem o ensino, vem o discipulado. Esse é o verdadeiro trabalho do missionário no campo, mas também da igreja em geral, né? A ordem de Jesus foi o quê? Primeiro, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de quê? De poder. Está revestido de poder, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pregou o evangelho, as pessoas aceitaram a Jesus, agora vamos fazer o quê? Ide e ensinai, fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? É essa regra que vai ser até a volta de Jesus. Se prega, se ensina, se faz discípulo. É essa forma, é essa a estratégia da igreja para o seu crescimento. Lógico que cada lugar, né, tem a sua estratégia, mas o modelo é esse, entendeu? Então o apóstolo Paulo e Barnabé, eles voltaram a Antioquia. Por quê? Porque às vezes algumas pessoas falam assim: eu sou igual ao apóstolo Paulo, não dou satisfação a ninguém não, meu negócio é com Jesus. Isso aí é o maior equívoco. Sabe por quê? Porque Paulo não agia assim. Paulo tinha uma igreja que ele congregava, que ele era membro, chamada o quê? Antioquia. Ele vinha cumprir a sua obra missionária e voltava em Antioquia para dar relatório, entendeu? Ele não era um sem terra, um sem teto, não. Ele tinha uma igreja que ele congregava e que ele dava satisfação, chamada Igreja de Antioquia. Observa lá direitinho, se quando ele terminava o trabalho dele, se ele não voltava à Igreja de Antioquia, entendeu? E ficava lá o tempo necessário e voltava de novo. Então, ele não era um largado sem igreja. Ele tinha igreja e prestava conta à sua igreja. Tá bom? Então, não vai nessa conversa de que você pode viver por aí sem ter igreja, sem ter ninguém que dá satisfação, querendo se comparar com o apóstolo Paulo. De jeito nenhum. Paulo tinha uma igreja, dava satisfação, foi enviado por ela, certo? Foi enviado, o Espírito Santo enviou Paulo e Barnabé através da igreja de Antioquia. Isso aí tem que ficar tranquilo na nossa mente. Então, nessas viagens, eles passavam por Listra, Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia,
né, e Atenas. Ele passava por essa cidade toda, evangelizando, né? Corinto, por fim. Éfeso, em todas essas viagens. E o Espírito Santo é que orientava eles, né? Quantas vezes Paulo queria ir para um lugar, o Espírito não deixava, né? Então, ele era orientado pelo Espírito Santo. Número 2 aqui. Argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Vamos ver aqui. Bem, o apóstolo Paulo, ele aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito Santo, ser cheio, né? Então, nos capítulos aqui anteriores, né, nós vimos depois da separação, né, que depois, infelizmente, Paulo e Barnabé se separaram, mas essa separação aumentou, né? Era uma equipe só, com a separação se tornou duas. Paulo saiu com Silas, depois Timóteo entrou também, Lucas, e Barnabé saiu com Marcos, né? E foram fazer a obra de Deus também. Barnabé era um homem de Deus. Então, quando Paulo voltou de Éfeso, ele se deparou com um grupo de discípulos, né? Esse grupo de discípulos, eles seguiam o ensino do apóstolo, ou do Apolo, né? E eles foram batizados com o batismo do arrependimento, que era o batismo de João. Nós não vamos entrar em detalhe aqui, porque o nosso escopo aqui é pequeno, né? Mas a verdade é essa, ele seguiu o ensino do Apolo e foram batizados no batismo de arrependimento, o batismo de João Batista. Bem, então esses discípulos, eles ouviram falar de Jesus, mas não conheciam a doutrina do batismo com o Espírito Santo, entendeu? Eles haviam crido, está lá em Atos 19, 2, certo? Haviam acreditado, recebido o Evangelho de Cristo, mas nada sabiam da experiência pentecostal. Estavam sem conhecer, né? Então Paulo, ele percebeu isso, né? Paulo tinha a visão mesmo, que sabia que eles tinham crido, né, no Cristo das Escrituras, mas não haviam recebido o poder do Espírito Santo. Paulo percebeu isso, né? Por isso que ele fez aquela pergunta: recebeste já vós o Espírito Santo? Lógico, eles eram salvos, eles tinham o Espírito Santo, foram regenerados, né? Mas eles não eram revestidos de poder, não eram batizados com o Espírito Santo, com a evidência de falar em língua, né? Então, eles não tinham recebido ainda esse poder, eles precisavam receber. Então, número 2 aqui, para ser testemunha, né? O que Jesus falou? Recebereis o poder e sereis o quê? Minhas testemunhas. Bem, número 2, é preciso crer para receber o Espírito Santo, né? Bem, ninguém recebe o batismo com o Espírito Santo sem antes crer em Cristo como Senhor e Salvador. Bem, a gente sabe que nós temos que saber separar regeneração, novo nascimento, do revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em língua. Há uma separação, né? Nós temos que saber entender, mas tudo é pela fé. Deus não tem na Bíblia nenhuma promessa para o incrédulo. Nós recebemos só da Bíblia só aquilo que cremos. Aquilo que eu desprezo, que eu não acredito, que eu não dou valor, eu nunca vou receber, né? Mas aquilo que eu creio, que eu prezo, que eu acredito, eu recebo, né? Porque o justo viverá da fé. Não tem outro jeito. Então, somente depois de passar pela experiência da conversão, né, a gente reconhece Jesus como Salvador, que nós somos salvos, passamos a ser o templo do Espírito Santo. Então, nós, pela fé, podemos ser o quê? Revestido de poder. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo vem sobre a pessoa convertida. O Espírito Santo, no Novo Testamento, não vem sobre uma pessoa incrédula. Ele tem que passar pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Então, sendo purificado dos nossos pecados, se tornamos habitação do Espírito Santo e podemos ser revestidos de poder. A palavra já diz, revestido, né? Bem, número 3. Paulo cuida para esclarecer a Apolo. Bem, quem era Apolo? Vamos ver aqui. Era um judeu, certo? De Alexandria, lá do Egito, né? Cidade egípcia, de grande cultura lá. Lá tinha muitas escolas, né? Muitos filósofos, né? E certamente Apolo teve uma elevada formação. Ele não era um qualquer também. Além de ser eloquente,
profundo conhecedor das Escrituras, né? Mas de uma forma tradicional. Ele não conhecia, né, o Pentecoste, certo? Ele não era um pentecostal. Então, certamente, ele teve a sua formação elevada, lógico, principalmente conhecimento das Escrituras, e se destacava pela sua eloquência, né? Sua eloquência, sua forma de pregar, atraía as pessoas, e as pessoas se prendiam naquilo que ele falava, entendeu? E além de ser um profundo conhecedor das Escrituras. Então, ele tornou-se um discípulo de João Batista, né? A base ele recebeu, certo? Ali, o discípulo de João Batista, a base era, o sinal era o arrependimento pelo pecado, certo? Então, não quer dizer que a pessoa nasceu de novo no tempo de João Batista, mas ele recebia o batismo nas águas, era batizado, né, tudo direitinho, era chamado batismo do arrependimento. Então, ele tornou-se um discípulo de João Batista à distância, creu na mensagem dele, né? Lá, Mateus 3,11, Apolo tornou-se pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo. Fez discípulos em Éfeso, os quais eram fiéis à sua mensagem, certo? Mas ele ainda não conhecia, né, o batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em língua. Então, o que aconteceu? Quando Áquila e Priscila ouviram ele pregando, viram nele aquelas qualidades todas, mas sentiram falta, de que faltava nele, né, o revestimento de poder. Então, eles chamaram Apolo, levaram ele para casa e lá doutrinaram ele, conversaram com ele. E o que me chama mais a atenção foi a humildade dele. Apolo aceitou a correção, o ensino, né? A Bíblia deixa claro, ele aceitou. Ele poderia, orgulhoso, não, já sou pregador, não aceito, mas ele aceitou. Entendeu? Então, hoje em dia também tem muitos pregadores bons, conhecedores, pregam a palavra, mas são tradicionais ainda, não aceitam o batismo com o Espírito Santo com evidência de falar em línguas, entendeu? Eles ainda rejeitam os dons espirituais, as curas, né? São bons pregadores, mas são cessacionistas. Embarcaram na canoa furada da doutrina cessacionista, de que os dons acabaram quando os apóstolos morreram, né? Que os milagres deixaram de existir, as línguas também. Então, infelizmente, estão pregando a palavra, mas está faltando o poder, certo? Faltando o poder de Deus. Vamos aqui para a parte final, número 3. A fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Bem, as Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Então, aqui nós estamos vendo a última parte dos nossos objetivos específicos, né? Apresentar a fonte de ensino de Paulo sobre o Espírito Santo. Qual era a fonte de ensino dele? Bem, as Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. É a primeira parte, importante. Entendeu? A Escritura é a base da nossa pregação. Entendeu? E é nas Escrituras que revela a cada um de nós, pregadores, mestres e teólogos, seja lá o que for, no seu ministério, né, mostra que as Escrituras, que é a base, ela mostra a necessidade de poder. Não tem outro lugar para mostrar a necessidade que nós temos do poder de Deus na nossa vida. Entendeu? Então, visto que Paulo era um erudito nas Escrituras, certo? A sua primeira fonte de conhecimento da divindade era a revelação do cânon do Antigo Testamento. Então, Paulo, como um profundo estudante da palavra do Velho Testamento, ele entendia, mas como a gente diz, ele entendia a letra, né? Mas depois que ele se converteu, que o Espírito Santo passou a habitar nele, que ele foi revestido de poder, né? Então ele passou a ter uma visão diferente do que ele tinha antes. A Bíblia é a mesma? É. A Bíblia mudou depois que Paulo aceitou Jesus? O Velho Testamento mudou? Não. Quem mudou foi ele.
O Espírito Santo abriu o entendimento dele para ele entender, entendeu? Não um Velho Testamento subjetivo, como ele entendia antes. Mas o Espírito Santo abriu a mente dele para ele entender um Velho Testamento objetivo, entendeu? Que ele não via antes. Então não foi, depois que ele aceitou Jesus, não foi a Bíblia que mudou, foi ele que mudou, foi a sua visão que mudou, foi o seu entendimento que mudou. Lembra que quando Jesus, né, abriu o entendimento dos apóstolos para eles compreender as Escrituras? Na verdade, assim como Paulo, né, os demais também não entendiam as Escrituras. Foi preciso o Espírito Santo abrir o entendimento. Foi a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição, a sua ascensão, foi uma porta aberta para o Espírito Santo revelar as Escrituras para os apóstolos, para eles escreverem, para eles ensinarem. E hoje nós temos as Escrituras reveladas, entendeu? Mas quem mudou foi nós que mudamos, né? Nada muda, a Bíblia não muda, o nosso entendimento é que muda para melhor quando nós deixamos o Espírito Santo nos orientar, tá? Então, a sua compreensão sobre Deus era monoteísta, um Deus só, né? A questão da trindade, né? Triunidade, trindade, nós não vamos entrar nesse detalhe agora, mas, né, a doutrina da Santíssima Trindade está aí, certo? Nós cremos num Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é três deuses, não é um triteísmo, que nem alguns insinuam aí, até blasfemam, né? Mas nós cremos num Deus só, em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Entendeu? Não é três deuses, um Deus só. Formam uma unidade, certo? É lógico que a Trindade, ela é uma unidade composta, ok? O máximo que nós podemos dizer é isso aqui para não sair da lição. Então, a Trindade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, está presente. Que mesmo, né, naquela subjetividade e no entendimento precário das pessoas em relação ao Velho Testamento, nós enxergamos e vemos a atuação do Espírito Santo, né? O Espírito Santo estava ativo, certo? Logo no primeiro capítulo de Gênesis está lá, o Espírito Santo pairava sobre as águas. Bem, vamos lá, número 2, Pentecoste como fonte de revelação do Espírito Santo. Então, segundo a fonte reveladora do Espírito Santo, era a experiência vivida pelos apóstolos. Foi uma coisa muito clara, né? Primeiro as Escrituras, agora a experiência. Porque tudo que está na Bíblia a gente tem que ter experiência. A gente não deve pregar a Bíblia como teórico. Entendeu? Qual é a experiência? Eu vou pregar sobre a salvação. Eu vou pregar como teórico, eu não sou salvo e fico pregando a salvação. Não, eu tenho que ter a experiência da salvação. Entendeu? Eu sou salvo, então eu tenho experiência da salvação. A Bíblia diz que Jesus salva? Diz. Então eu tenho que ter essa experiência. É triste quando alguém quer ensinar e pregar às outras pessoas algo que para ele é teórico, ele não tem experiência daquilo. O importante é você ter experiência daquilo que você prega e ensina. Ah, está escrito, tá, mas eu tenho que ter experiência. Como é que eu vou pregar que Jesus salva e eu não sou salvo? Entendeu? Então, a minha vida tem que ser o resultado daquilo que eu prego. Entendeu? Então, o revestimento de poder, eu posso pregar sobre o batismo com o Espírito Santo, porque eu sou batizado com o Espírito Santo. Fui batizado com o Espírito Santo, com evidência de falar em língua. Graças a Deus, eu me sinto muito feliz com isso. Lamento por aqueles que não creem, né? Entendeu? Mas é de acordo, eu fui batizado da mesma forma que está na palavra de Deus. E eu tenho visto muita gente batizada com o Espírito Santo, né? Então, em seguida, a sua própria experiência, quando foi cheio do Espírito Santo depois da conversão. Paulo foi cheio do Espírito Santo, Atos 9:17. Então, se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva, eu já falei, no Novo, aqui nós vemos agora de forma objetiva. Bem, Paulo ensina que acerca do Espírito Santo aos Efésios, está lá em Atos 19, de 1 a 6. Bem,
Ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, né, Paulo não desfez da mensagem de João Batista nem de Apolo. Muitos fazem assim, né? Vai desfazendo de quem pregou antes. Não, vamos pregar o que tem que pregar. Paulo, ele poderia desfazer do que João fez. Não, isso aí de João não está com nada. O que vale é agora. Não. Ele respeitou, né? Nós devemos respeitar, certo? Paulo respeitou tudo aquilo que foi feito por João Batista, certo? Então, ele ensina que sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo não desfez da mensagem de João Batista, nem de Apolo. Pelo contrário, o apóstolo fortaleceu a mensagem de João Batista e revelou o Cristo profetizado por João exatamente como havia de vir. Então João foi um profeta. Ele mesmo disse, né, depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu, e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Certo? Ele corroborou aquilo que João tinha pregado. Isso é que é importante. Por quê? É a Bíblia, né? Então, a seguir, Paulo anuncia sobre o Espírito Santo aos Efésios, o qual recebe a mensagem que havia sido consumada no dia de Pentecostes, né? Pentecostes foi o clímax, né, do batismo com o Espírito Santo. Então, ora por eles impõe as mãos, né, nas suas cabeças, e o Espírito Santo é derramado como chuva abundante sobre todos. E eles, como resultado disso, no Novo Testamento é assim, qualquer pessoa que, se ele for cheio do Espírito Santo, ele vai falar em língua, não tem como, entendeu? Só se ele não chegar à plenitude, mas se chegar ele vai falar em língua, não tem como. Ele vai ser batizado com o Espírito Santo, entendeu? Então, ele começaram a falar em línguas e profetizar, está lá Atos 19:6. Profetizar. Eram crentes já, entendeu? Mas só que eles não eram bem esclarecidos. Tem pessoas que é salva, é liberta, está vivendo um evangelho limitado. Por quê? Porque não foi esclarecido devidamente. Você vê a importância do discipulado? Eles eram salvos, certo? E nem sabia que existia o Espírito Santo. Quantos estão assim vivendo hoje? Quantos crentes existem em muitas igrejas que é salvo e não sabe nem quem é o Espírito Santo, não sabe nem o que Jesus fez por ele na cruz, né? Não sabe o que é uma santificação. Para ele, santidade é se vestir dos pés à cabeça, e não tem noção de nada. Por quê? Falta um discipulado bom. Você vê a importância do discipulado? Então, Paulo já foi sendo usado por Deus e, com certeza, discipulou essas criaturas. Então, o que falta, às vezes, hoje, é um bom discipulado. Porque um mau discipulado, às vezes, deixa a pessoa cocheando em dois pensamentos. Tem crente que uma hora ele é pentecostal, outra hora ele é tradicional, uma hora ele crê, outra hora ele não crê. Por quê? Porque não teve um bom discipulado. Entendeu? Agora, outros realmente têm essas inclinações heréticas, que a heresia, às vezes, é uma inclinação na vida da pessoa. Bem, então vamos para o final aqui. Iniciou-se um grande avivamento na igreja de Éfeso. Essa experiência levou os discípulos a anunciarem Jesus como Salvador e fez o quê? A igreja crescer. Então, nesse tempo, sinais e prodígios foram marcas externas da presença e do poder do Espírito Santo na vida da igreja. Então, o que não faltava era poder, era exemplo, porque tinha um homem que era movido pelo Espírito Santo, né? Vamos dar só uma paradinha aqui. Ele, quando chegou lá e encontrou aqueles discípulos, ele podia ficar conversando muito assunto. Como é que vocês estão? Como é que está? Nada, ele foi logo, botou o dedo na ferida, aonde o problema seria resolvido. Às vezes a gente conversa e não entra no assunto que resolve o problema. Paulo não, ele já entrou no assunto para resolver o problema. Você já recebeu o Espírito Santo? Eles logo se declaram, nem sei que existe Espírito Santo. Então ali ele conversou, discipulou, orou e eles receberam o poder do Espírito Santo. Eram salvos, mas não sabiam nada ainda. Precisavam ser discipulados, né? Então, Deus abençoe, que a gente possa entender isso, né? Porque no poder do Espírito Santo,
o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, ele levou a igreja, ali principalmente em Éfeso, né, a espalhar o evangelho de Cristo. É isso, entendeu? O poder de Deus é para isso, é para curar os doentes físicos, doentes espirituais, doentes emocionais. Não limita o poder de Deus, não limita o evangelho não, querido. O evangelho é poder de Deus, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima lição. Nós vamos estudar Paulo, o plantador de igreja, a lição de número 7. Então Deus te abençoe, tamo junto aí, muito obrigado por você estar no meu canal, foi uma benção você nos visitar, tá bom? Fica conosco aí, se você não se inscreveu, do lado direito aí, toca aí em inscrever, se inscreve, dá o seu like, toca no sininho para receber novos vídeos, compartilha com seus amigos, tá bom? Um abração, tamo junto.